Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos começar aqui a live e esperar o pessoal entrar, o pessoal chegar. Então, gente, nessa quinta-feira, estou falando aqui diretamente de Belém, no Pará, justamente para a gente poder. Estou aqui atendendo um cliente nosso muito especial, que é a Coif Odontologia. E é um prazer estar aqui, né? E mesmo assim, a gente atendendo aqui, estou aqui agora na estrutura deles. A gente vai falar um pouquinho na live de hoje sobre estratégias para evitar desistências e faltas na sua clínica. O que você pode fazer para evitar o excesso de faltas? Então nós vamos dar um tempinho aqui para o pessoal entrar no Instagram, entrar aqui na nossa live, e enquanto isso a gente vai mexendo aqui com o pessoal que está entrando. Letícia, seja muito bem-vinda. Letícia de Nova Lima, não é isso, Letícia? A Jeane, seja muito bem-vinda. Jeane, o Dr. Flávio, nosso cliente super especial, em breve lançando mais um negócio, né, Dr. Flávio? Contamos com você aí. A Maura Fardim, seja muito bem-vinda, Maura. É um prazer ter vocês aqui. Bom, gente, me contem primeiro de onde vocês são, né? De qual cidade. Escreve aqui no comentário para mim. E principalmente, a gente estava com um probleminha de oscilação de internet. Se está dando para me ouvir com clareza, se está picando muito, se a conexão com a internet está boa, qualquer coisa eu mudo aqui para o 3G, tá? Então depois me falam aí se a conexão está boa, tá bom? Aí ó, a Maura Fardinha de Atibaia, né? Ó, a doutora Priscila chegou, Adriano Paglione, nosso grande amigo, também chegou. Pessoal do Tear da Serra, que coisa boa, lá dos nossos projetos da Anglo Gold. A Ana, da nossa equipe. O pessoal tá chegando, vamos lá, gente. Conexão perfeita, ótimo. Giane da Med Plus, parceirona nossa aí, né? Gente, que bom que vocês estão aqui, é um prazer a gente poder conversar aqui um pouquinho, o Dr. Pedro também chegando. E a intenção é que a gente fale aqui estratégias para evitar desistências e faltas na sua clínica. O que vocês podem fazer dentro da sua clínica, dentro do processo da sua clínica, para evitar desistência e falta? E aí nós vamos conversar aqui. Eu quero hoje que a live seja bem dinâmica, que vocês respondam, tá? Escrevam aqui para mim o caso de vocês. E eu vou lançar a primeira pergunta que eu quero saber de vocês. Como que está o índice de faltas? Tá? Como que está esse índice de faltas? A cada 10 clientes que vocês agendam, quantos que estão faltando? Tá? No dia. Por exemplo, Tobias, hoje eu tive 20 agendamentos, 2 faltaram. Então eu sei que é 10%. Tobias, dos 20 atendimentos, 4 faltaram. Então 20% de falta. Como que está essa falta de vocês? Ou então é o seguinte, Tobias, eu não sei nem mensurar isso, né? Então coloca aqui pra gente como que está essa questão de falta, pra gente poder falar um pouquinho sobre isso. E depois eu vou falar como que a gente vai controlar isto, tá? Dentro, gente, da gestão de consultórios e clínicas, o principal é eu entender que toda decisão estratégica que eu tomo tem que ser baseada em indicadores. Eu preciso ter dentro do meu sistema de gestão uma forma de controlar essas desistências e faltas, eu entender o motivo. É muito importante eu colocar o motivo dessas desistências e faltas para que eu possa tomar decisões estratégicas. Decisão estratégica se toma baseada em indicadores confiáveis. Então esse é o primeiro ponto. Quem me acompanha nas lives, quem é cliente meu de consultoria Brasil afora, sabe o tanto que eu falo da importância de se ter indicadores, tá? E são muito poucos os sistemas de gestão que te dão indicadores em tempo real. Inclusive, quem já passou por consultoria comigo sabe que quase nenhum sistema eu aprovo. É raro, tá? A pessoa tem que ser muito boa para a gente poder ter um sistema de gestão aprovado pela máquina de soluções, né? Porque é uma série de mecanismos que eu tenho que controlar. Eu tenho que controlar a agenda, tenho que controlar o eixo do cliente, o eixo administrativo financeiro, o eixo assistencial.
E o sistema de gestão no Brasil não é só brincar de ter um sistema de gestão. Ah, eu gosto de números, vou montar um sistema. Não é assim que funciona. A gente precisa ter seriedade. E para isso, um sistema de gestão adequado, feito com carinho, pensando na necessidade das clínicas, é fundamental. Tá bom? Então vamos lá, gente. Se eu tenho um bom sistema de gestão que me permite gerenciar essa informação, me permite agendar, me permite cadastrar o motivo de uma remarcação, o motivo de uma desmarcação, eu consigo aí sim entender os motivos que estão levando o meu cliente a tomar determinadas decisões. Então, vocês conseguem entender? Olha, a Kátia chegou, a Aline também. A Aline é da nossa grande parceira aí da MedPlus, né? É um prazer ter vocês aqui. Bom, gente, quando eu estou avaliando todo o processo, o que eu tenho que entender? O cliente, quando marca uma consulta comigo e agenda, eu preciso ter no meu sistema de gestão essa anotação. Olha, tem tantos clientes agendados, eu tenho que ter relatório disso. Eu tenho tantos clientes agendados, tantos confirmados, e depois que passou o dia, se eu, por exemplo, hoje é dia 5 de setembro, se eu quiser tirar um relatório de agosto, de status de agenda, eu tenho que saber. Eu tenho que entrar lá no sistema e falar o seguinte: no mês de agosto, quantas faltas eu tive? Destas faltas que eu tive, foram por qual motivo? Foi porque ficou preso no trânsito? Foi porque ficou doente? Foi porque o horário não estava adequado? Por que as pessoas tiveram essas faltas? Eu tenho que primeiro entender a demanda do meu público, para depois eu tomar a decisão estratégica, tá? Eu só tomo decisão estratégica somente se eu tiver dados concretos para isto. E existem algumas estratégias que eu ensino na consultoria que são cruciais para diminuir as desistências e faltas na clínica. A que dá mais efeito, e um dos principais pontos que eu falo com meus clientes, é justamente eu pedir o cliente para chegar com 15 minutos de antecedência. Quando eu peço meu cliente para chegar com 15 minutos de antecedência, eu ganho um tempo valiosíssimo na recepção, tá? E quando eu peço meu cliente para chegar com 15 minutos de antecedência, eu tenho tempo que a minha recepcionista cuide melhor do meu cliente para que ele seja atendido no horário. E por que eu estou falando que esses 15 minutinhos é tão importante? Porque, que é uma estratégia muito boa, é uma dica valiosíssima. Quando eu peço meu cliente para chegar com 15 minutos de antecedência e a minha recepcionista acolhe o cliente melhor, ele se sente mais ligado à clínica, ele se sente muito mais alinhado àquele propósito de atendimento. Então ele vai passar a ir sempre na sua clínica, porque lá na sua clínica ele é atendido dentro do horário. Lá nesta clínica, você que é o proprietário da clínica e o seu corpo clínico respeitam a agenda do seu cliente. Então começa-se a criar uma sinergia, de forma que uma melhoria no processo, pedindo o cliente para chegar com 15 minutos de antecedência, faz com que ele goste mais da clínica e comece a ir mais. Tudo bem? Quando ele começa a ir mais, o que vai acontecer? Vai diminuir as desistências e faltas. Então, esta é a primeira dica que eu passo para vocês. Sempre, sempre, sempre peçam para o seu cliente chegar com 15 minutos de antecedência. A sua secretária vai ter muito mais tempo de acolher o cliente e, ao mesmo tempo, vocês vão ter como direcionar melhor ali dentro da recepção. Então, se o doutor está atrasado, dá tempo de servir um cafezinho, dá tempo de colocar uma música para tocar na recepção, dá tempo de oferecer um biscoito, de mostrar uma revista, de mostrar o banheiro, para que o seu cliente respire, ele chegou na sua clínica. E quando ele respira e fala, eu cheguei na clínica, olha que tranquilidade, ele senta, ele conversa, ele interage com a secretária, né? Isso é muito importante, tá? Já te respondo, tá, Kátia? Então, eu preciso pedir o cliente para chegar com 15 minutos de antecedência e, quando ele chega com 15 minutos de antecedência, a recepcionista tem que estar preparada e treinada para acolher este cliente e deixá-lo se sentir em casa,
Isso faz com que ele interaja mais com a clínica e diminua a quantidade de faltas, porque existiu um comprometimento da clínica com o cliente e, ao mesmo tempo, do cliente com a clínica. Tudo bem? Gente, entenderam essa primeira dica? Alguma dúvida dessa primeira dica? Vai escrevendo aqui, enquanto eu vou, como sempre, mexendo com o pessoal aqui. Lucas, meu primo, seja muito bem-vindo. O Léo, o Luan, a Sandra, a Thaís, nossa parceirona do Med Plus. A Raíssa, seja muito bem-vinda, Raíssa. Mais alguém aqui para cima. A Natália, excelente, sejam muito bem-vindos, tá? Vamos lá, Kátia. Então você acha melhor marcar por hora de agendamento? Pois lá comigo sempre é por ordem de chegada. Então, Kátia, vai depender muito da sua estratégia. Tem muitas clínicas que trabalham por ordem de chegada, tem muitas clínicas que trabalham por agendamento. Eu acho muito mais fácil de gerenciar quando se é marcado por agendamento. Porque você consegue planejar melhor, você consegue fazer um controle da parte clínica mais efetiva, você consegue gerar uma satisfação melhor para o cliente. Quando você deixa o cliente chegar por ordem de chegada, não é justo. Não é justo, por quê? Pensa comigo, a clínica abre às 8. Eu me programei para estar lá às 9, porque às vezes eu não consigo estar lá às 8. Então eu vou me programar para chegar lá às 9. Chegar lá foi um dia de boom. De repente apareceu 50 clientes na minha frente. Eu vou ser atendido meio-dia, 1h da tarde. Falei, pô, será que eu vou continuar indo nessa clínica? Que eu não sei que horas que eu vou ser atendido. Eu só vou saber na hora. Eu posso chegar lá e ser atendido na hora, porque a clínica está vazia. E uma coisa que seria positiva de que, nossa, eu cheguei e fui atendido, vira negativa. Tipo assim, se você chegou naquela clínica e já foi atendido de cara, cuidado, a clínica tá às moscas, perigoso, né? Ao mesmo tempo, se eu chego lá e a clínica tá lotada, eu não vou ser atendido, perdi meu dia, fui pra lá à toa. Então, Kátia, a gente não sugere, é preferível agendamento. Mesmo que o agendamento seja num tempo menor, mas eu preciso organizar o meu tempo e a partir do momento que eu passei por horário, eu tenho que ser correto com o meu cliente e cumprir aquele horário. Cliente marcado para 5 da tarde tem que estar dentro do consultório sendo atendido às 5 da tarde. Para ele chegar às 5 horas da tarde, dentro do meu consultório, ele tem que ter passado antes pelo pré-atendimento. Ele tem que chegar, tomar um cafezinho, tomar uma água, respirar, ser acolhido ali na recepção, preencher a ficha de cadastro, não é mesmo? Preencher a anamnese, deixar tudo preparado para aí sim, às 5 da tarde, o dentista poder encaminhar o cliente. Faz sentido? Entendeu por que eu preciso de 15 minutos de antecedência? Que eu preciso preparar melhor meu cliente. E esses 15 minutos é crucial para eu agregar valor no meu atendimento e aí sim eu conseguir potencializar a minha agenda, tá bom? Outra dúvida aqui. Olá, Maria Alice, seja bem-vinda ao Adalberto. O Adalberto é daqui de Belém, o cliente que eu estou atendendo agora está entrando da live de algum lugar. Vamos lá, Natália. Os pacientes que possuem planos de saúde não são muito valor aos agendamentos. Não dão muito, né? Deve ser não dão muito valor aos agendamentos. Mesmo após confirmação, acaba que temos que trabalhar com um percentual a mais na agenda para compensar essas faltas. Então, Natália, isso é um tema complicado, sabe por quê? Desculpa ser um pouco mais incisivo nisso, mas eu acredito que a experiência me ensina um pouquinho sobre isso. Eu falo isso muito para os meus clientes. E toda vez é isso, sempre me vem com essa frase. Mas, Tobias, aqui na nossa cidade é assim, ninguém respeita horário. Aí eu começo a refletir, aqui na minha cidade ninguém respeita horário. Então quer dizer que na sua cidade ninguém voa de avião, né? Porque se pegar um avião e atrasar, perde o voo. Ou será que o pessoal da sua cidade viaja de avião? E será que, como que é lá quando ele chega no aeroporto? Né? Então eu digo o seguinte, na verdade não são os clientes que não respeitam os agendamentos. É porque não houve um comprometimento de ambas as partes. 99% das vezes que isso acontece, Natália,
a maciça maioria que isso acontece é por erro da clínica. A clínica não cumpre o horário, porque o profissional chega atrasado, porque chega lá na hora do atendimento, prolonga mais do que deveria, e aí o cliente na segunda vez chega no horário, atrasa de novo, e do terceiro para frente ele não tem comprometimento mais com você. Ele para de chegar no horário, porque ele fala o seguinte: doutor sempre me atrasa, sempre me atende com meia hora de atraso. O que ele vai fazer? Vai chegar com 20 minutos depois do horário agendado. Tá? E quando tem, mesmo que eles confirmem não vão, aí eu falo muito uma coisa: como está o seu processo, que era a segunda dica, mas já estou adiantando, como que está o seu processo de ligação para confirmar? Isso também é crucial, tá? Então, Natália, fica aqui, aproveita a segunda dica, porque é muito a ver com isso. A segunda dica da estratégia para evitar desistência e falta é como comunicar na hora de confirmar a agenda. Eu já vou falar sobre isso, tá bom? O Adriano: boa noite, Tobias. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, porque está apitando feito louco. Boa noite, Tobias. E as marcações de primeira consulta? Tem tido muitas faltas a primeira consulta, mesmo com a confirmação prévia no dia anterior. Adriano, a gente tem que entender o porquê. Se você marcou uma primeira vez, mas a primeira vez ficou muito lá para frente, né? Olha, nós vamos marcar seu orçamento para daqui a 3 semanas, para daqui a 1 mês. A pessoa vai achar outro lugar. Ela vai até confirmar com você, mas não vai no dia, porque já achou outro horário melhor, entendeu? E aí o que acontece? E se mesmo confirmando não vai no dia seguinte, às vezes ela marcou 2 orçamentos no mesmo dia. Ela tirou, por exemplo, hoje é quinta-feira, eu vou tirar minha sexta-feira para olhar, cuidar dos meus dentes, fazer meus orçamentos, porque o Adriano Paglione, ele é dentista, por isso que eu estou dando esse exemplo. Eu vou marcar com você às 10 horas da manhã, Adriano, mas para mim seria melhor às 9, então eu marco 9 horas no seu concorrente e às 10 horas com você. Aí eu chego lá no concorrente, sou atendido e vou lá e não vou no seu. Isso acontece muito, tá? Porque às vezes está muito longe, às vezes o horário não é o indicado, tá? E tem técnica para isso também que eu já vou explicar, tá? A Kátia: pois é, lá demora muito, mas geralmente os pacientes entendem. Kátia, eles não entendem, tá? Eles aceitam até achar outro melhor. Eles não entendem. Se você sentar com seu cliente e falar: senta aqui e me conta se você entende que você vai ficar 3, 4 horas esperando. Eles não gostam disso. Ninguém gosta, né? Então, você tem que gerenciar isso muito bem. Na verdade, às vezes eles não falam para você. Pergunta para sua secretária, para sua recepcionista. Provavelmente ela vai te falar que muita gente xinga ela, porque a bomba sempre explode na recepção, tá bom? Vamos lá, a Kátia também perguntando: pois quando é por hora marcada dá muita confusão, tem uns que faltam, e sem falar que tem atendimento que demora mais. Tudo isso, Kátia, é gestão de agenda. Tudo isso é gestão de agenda. Para isso você tem que se programar. Para isso existe mapeamento do tempo. Não é todo mundo marcar meia hora. Eu preciso calcular a minha inerência de tempo. Quanto tempo que eu demoro para fazer uma consulta, quanto tempo eu demoro para fazer uma restauração, quanto tempo eu demoro para fazer um procedimento A, B ou C. Independente se é médico, se é dentista, se é nutricionista, independente da profissão e da especialidade. Eu preciso saber quanto tempo eu gasto. Por exemplo, aqui na minha consultoria, eu sei que uma apresentação de mapa estratégico demora 1h30. Eu sei que as reuniões nossas geralmente demoram 1 hora. Eu sei que uma apresentação de diagnóstico leva 2 horas. E a partir daí eu vou marcar o tempo certo de agenda, tá? E então isso aí também é importante, tá? Saber o tempo exato para colocar na agenda o tempo certo mais 20% de imprevisibilidade para evitar atraso. Então, fugi um pouquinho do tema, mas vou explicar o porquê. Se o cliente falta muito porque não tem cumplicidade com você, porque você atrasa muito, como você vai resolver seu atraso? Calculando o seu tempo que você realmente precisa para fazer aquele procedimento, tira a média disso e acrescenta 20%
de imprevisibilidade. Porque uma consulta de 1 hora deve ser feita em 50 minutos. Para quê? Para que você tenha 10 minutos para tomar uma água, tomar um café, ir ao banheiro, responder o WhatsApp, tirar uma dúvida da secretária, e aí sim você organizar seu tempo. E também explicar alguma coisa mais complexa para um cliente, um procedimento que às vezes deu um probleminha e você gastou um pouquinho mais de tempo para resolver. Então é estratégico, tá bom? Vamos lá. Aí, ó, a doutora Ana falando, exatamente, uma coisa é atraso de 15 minutos, outro é 1 hora. Eu não gosto de esperar, meus pacientes também não devem gostar. Com certeza, Ana. Tobias, tá? Eu como cliente, quando eu vou num médico, num dentista, num profissional da saúde, o meu tempo de tolerância é 20 minutos. Sempre, 20 minutos. Marquei com o dentista, com o médico, uma consulta às 10 horas. Deu 10h20, eu não fui atendido, eu levanto e vou embora. Tá? Por quê? Porque eu sou assim. Eu não acho justo um profissional atrasar mais do que 20 minutos. Porque a gente tem que valorizar o tempo que a gente tem, né? E muitos clientes fazem isso, tá? Muitos clientes fazem isso. Então, cuidado. Agora é o seguinte, gente, vamos para a segunda dúvida, a segunda dica, pra gente poder... Tô gostando de vocês hoje, vocês estão respondendo muita coisa, assim mesmo, tem que participar. Tô até empolgado aqui. O tema também é complexo, né? A segunda dica, gente, que eu comecei a falar é justamente essa comunicação da sua recepcionista ou do responsável por confirmação da agenda com o seu cliente. Como que isso está sendo feito? Como que isso está sendo falado? As palavras, gente, tanto falada quanto digitada no WhatsApp ou nas redes sociais, são cruciais para gerar uma empatia, tá? São cruciais. Então, por exemplo, se você vai confirmar a consulta, igual aconteceu num cliente meu esses dias, deixa eu ver o seu processo de confirmação de agenda. Aí era assim, era um SMS automático, né? Era um SMS automático. Eu queria até pegar o SMS no meu celular, mas não tem como, porque eu estou aqui no Instagram, né? Mas ela é simplesmente o seguinte: olá, nós somos a clínica tal, confirmamos a sua consulta para amanhã tal hora. Isso o sistema de gestão mandava automático. Eu sempre falo o seguinte, gente, cuidado com disparo automático de sistema, tá? Porque você acha que está melhorando e automatizando o seu processo, mas você está perdendo relacionamento. Primeiro ponto, quase ninguém responde SMS mais. SMS hoje virou canal de confirmação de transação bancária, de e-mail de confirmação de senha de código para mudar senha. SMS não serve mais para conversar, tá? Então não adianta, é pouco efetivo. Vocês podem até testar. Ah, Tobias, mas aqui é muito bom SMS. Troca para o WhatsApp para você ver o tanto que vai melhorar, né? Então, vocês têm que pensar muito nisso. SMS não funciona, é frio. E o WhatsApp? O WhatsApp é uma boa. Muita gente usa o WhatsApp. É um canal de comunicação que no Brasil é muito bem difundido, tá? Então, o que acontece? É importante, dentro do WhatsApp, a gente manter uma conversa natural com as pessoas. Tem que ser natural, tem que ser tranquilo, Ou seja, boa, Kátia, é isso mesmo, tem que ser pelo WhatsApp e ligar, mas aí eu vou explicar a regrinha que eu gosto de usar, tá? Então, o que acontece? Não é simplesmente mandar uma mensagem automática que a pessoa vê que não foi tratada com carinho. Tem que ser uma coisa assim, singela, uma coisa acolhedora. Chamar a pessoa pelo nome. Tem que chamar a pessoa pelo nome. Então, o que eu gosto do processo? Deixa eu mostrar o processo que eu gosto de fazer. Primeiro, eu acho que a secretária tem que chegar, vamos supor uma clínica padrão que abre às 8 horas da manhã, tá? Clínica que abre às 8 da manhã. A secretária tem que chegar às 7h30, a recepcionista. A recepcionista tem que chegar às 7h30. Por quê? De 7h30 às 8,
ela vai estar rodando o fluxo de limpeza da recepção, garantindo que a recepção está organizada, vai ver se ela tem todos os materiais que ela precisa, vai ligar o computador, vai ligar o ar-condicionado no 22 graus, vai deixar um ambiente gostoso, colocar um cheirinho, ligar a televisão, ligar as luzes, deixar a clínica com cara de clínica, né? Não é isso? E aí o cliente começa a chegar a que horas? 15 para as 8, porque nós pedimos para chegar com 15 minutos de antecedência. 15 para as 8 o cliente começa a chegar. E aí, até dar umas 8h15, 8h30, a clínica tá ali naquele... Sabe quando o pessoal tá chegando, tá se acomodando? Então, isso vai até umas 8h30. De 8h30 para frente, a poeira já baixou. Então a gente põe mais uma gordurinha e eu falo o seguinte: a partir das 9 horas da manhã, começa a confirmar a agenda. Então a sua secretária ou a pessoa responsável por isso, às 9 horas da manhã, tenta a primeira ligação por telefone, por voz. E aí eu vou explicar por quê. Tenta por voz primeiro. Aí a partir do momento que liga por voz para conversar, ela vai falar: ô Mariazinha, tudo bem? Aqui é a Joana da clínica tal. Como você está? Eu estou ligando para poder confirmar a sua consulta com a doutora Fabiola amanhã às 5 da tarde. Eu posso contar com você amanhã às 5 da tarde? Excelente, confirmado então. Mariazinha, para melhorar o nosso atendimento, eu gostaria de te pedir para chegar com 15 minutos de antecedência. Eu posso contar com você aqui às 4h45? Porque nós vamos iniciar o nosso pré-atendimento. Pensa para você ver, gente, iniciar o pré-atendimento, tá? Essa palavrinha é importante. E a pessoa vai falar que pode, né? Aí, a partir do momento que confirmou, olha, pode garantir que eu chego aí às 4h45. Aí a recepcionista vai falar: então, Mariazinha, estou te esperando aqui amanhã às 4h45 da tarde. Será um prazer te receber, né? Te usei de exemplo, né, doutora Fabiola? Então, o que acontece? Na hora que eu falo dessa forma, a pessoa se sente acolhida. A conversa no telefone, a forma humanizada, a forma carinhosa de tratar a Mariazinha, que é a nossa cliente, isso faz a pessoa ter um vínculo maior com a clínica e chegar com 15 minutos de antecedência, tá? Quando a pessoa liga dessa forma, o índice de falta diminui. E nas clínicas que eu vou implementando isso, eu tenho vários relatos de que, Tobias, diminuiu a minha quantidade de faltas. Mudou o cliente? Não. Mudou o quê? O respeito seu com ele. E logo, o dele com você. Porque você cumpre horário, porque você é acolhedor no telefone. Então a pessoa quer ir te visitar. E a gente está no mercado cada vez mais, como diz o Roberto Caproni, cada vez mais massificado, saturado e competitivo, que se você não tiver um atendimento humanizado, você vai perder para o seu concorrente, né? Então, essa abordagem ao telefone, ela é importante. Então, às 9 horas eu comecei a ligar. Deu ali umas 9h30, provavelmente, já ligou para todo mundo. Só que tem aquelas pessoas que eu não consegui falar por voz. Então, o que eu vou fazer? Às 11, 2 horas depois, eu tento ligar pela segunda vez. Só para aquele pessoal que eu não consegui falar, lógico, né? E aí eu vou acabar de confirmar minha agenda. Vamos supor que 3, 4 pessoas não atenderam nem na primeira nem na segunda. Aí o que eu vou fazer? Às 11 e pouca, logo depois que eu liguei para a pessoa pela segunda vez, eu vou mandar um WhatsApp. Aí eu vou mandar um WhatsApp. Aí eu vou falar: Mariazinha, tudo bem com você? Aqui é a Joana da clínica tal. Tentei te ligar 2 vezes, não tive sucesso, mas gostaria de confirmar com você a nossa consulta amanhã às 5 da tarde. Eu posso contar com você? E aí, dispara. Mas eu estou chamando a pessoa pelo nome, eu estou usando termos acolhedores, eu não estou chamando de senhor e senhora. Eu estou sendo acolhedor, eu estou mantendo um diálogo gostoso, eu estou mantendo aquela pessoa respondendo no WhatsApp como se estivesse respondendo um amigo. Isso faz toda a diferença, porque se eu melhoro esse relacionamento, o índice de inadimplência e falta cai. Por quê? Empatia. A pessoa gostou da sua clínica. Ah, Tobias, mas isso não funciona para mim. Testa
testa que você vai ver que funciona sim, tá? E outra coisa, vamos supor que a nossa clínica tem um movimento muito grande. É uma clínica pauleira, é um cliente atrás do outro. E eu não tenho gente, eu não tenho estrutura, eu não tenho N motivos para conseguir ligar para todo mundo. Aí eu inverto. Mesmo outro processo sendo melhor. Esse que eu expliquei agora é a melhor opção. Mas vamos supor que você não possa. Você é uma clínica muito grande, não tem material humano suficiente para fazer isso, esse acolhimento, apesar de dar resultado. Você inverte. Você, às 9 da manhã, dispara um WhatsApp pessoal. Tá? E para isso a gente usa uma ferramenta que chama WhatsApp Business. Que se eu uso pela internet e uso o barra e o código que eu cadastrar no WhatsApp Business, essas mensagens são pré-escritas para você. Aí você só muda o nome da pessoa, o nome do dentista ou do médico, o horário ali e clica Enter. A recepcionista começa a confirmar um monte de gente rápido. Tá? Então olha só que bacana. O WhatsApp Business pode te ajudar muito na recepção, pode te ajudar muito a acolher o cliente, tá? Então, essa é a segunda dica, né? No caso de uma clínica mais cheia, eu vou mandar o WhatsApp às 9 da manhã. Se eu não tiver resposta, eu dou uma reforçada às 11. E se a pessoa não responder, eu ligo para ela depois, tá? Quando eu faço isso, geralmente eu tenho uma recepcionista que fica na minha clínica no horário padrão de almoço, que é de meio-dia a 1h30, ligando. Ah, Tobias, mas meu cliente no horário do almoço, eu incomodando. Mas dá resultado. Dá resultado. Porque se a pessoa não teve tempo nem de responder o WhatsApp, quando dá umas 12h30 e você liga, ela atende. Tudo bem? Então são projetos. Claro que a sua clínica pode ser que uma forma funcione melhor que a outra, e tudo é muito teste, gente. A gente tem que entender o seu público. A gente implementa um processo, mas às vezes a gente tem que adaptar esse processo, tá? Bom, deu para entender essa segunda parte? Escreve aqui para mim. Tobias, concordo, discordo, igual a gente estava fazendo, que estava legal. Concordo, discordo, não acho que é muito bem por aí, eu implemento, eu faço isso na minha clínica ou eu não faço. Quem é meu cliente está assistindo a live e implementou isso, conta aqui os resultados. Pode falar a verdade, se não deu certo, pode falar também. Fica me perdoando não, tá? Escreve aqui para mim sobre essa experiência, essa segunda dica, tá? A primeira dica foi pedir para chegar com 15 minutos de antecedência, ok. A segunda, para melhorar a comunicação com o cliente, para gerar empatia e, com isso, eu possa evitar a desistência e falta. Me falam aqui o que vocês acham, tá? Escreve aqui pra gente. Aí, ó, a Letícia falando, muito bom, né? Letícia, conta pra gente um pouquinho aí como que na sua clínica também, se faz sentido, né? Mas o que? Eu vou dar uma última dica, tá? Enquanto vocês vão escrevendo, tem mais uma dica que ajuda muito a evitar desistências e faltas, que eu já vou contar para vocês. Vamos ver, mais alguém escreve? Tá, se vocês forem escrevendo, deixa eu mexer com o pessoal aqui. Dr. Clauber, sempre aí, né, Clauber? Fabiola, já até mexi com a Fabiola. Annelise entrou também. Dr. Hendrick, estamos chegando, em Brasília, 14 de setembro. Felipe, meu amigo, seja bem-vindo também. Eu acho que o restante aqui para cima eu mexi. A Kátia, sim, concordo. Eu acho vantagem em ter mais gente para praticar. Doutora Fabiola aí, ó, nossa cliente. Realmente a confirmação reduz os bolos. Reduz mesmo, principalmente quando é acolhedor. A Maria Alice, se o cliente não atendeu e não respondeu mensagem, posso substituí-lo sem culpa para reduzir a ociosidade de agenda? Nossa, Maria Alice, essa é uma pergunta boa de responder, tá? Por quê? Eu não diria que você pode substituí-lo sem culpa, não. Sabe por quê? Imagina se eu sou seu cliente.
Aí eu vou lá e marco uma consulta, tô super empolgado em ser atendido por você. Só que no dia que você me ligou, isso acontece muito comigo. O dia que você me ligou, às vezes, eu tava viajando, eu tava num voo, meu celular tava desligado, eu tava em reunião. Pô, não deu tempo, mas tá lá na minha agenda marcado que amanhã, dia 6 de setembro, a consulta com a Maria Alice. Aí eu chego lá na clínica, você foi desmarcado porque você não respondeu. Entendeu? Então não dá para substituir sem culpa não, tá? Agora, se a gente é acolhedor desde o começo, o que a experiência me mostra é que a chance desse cliente não te atender reduz bastante. Uma coisa que você pode fazer, Maria Alice, é no dia seguinte você combinar com a sua equipe que se alguém ficou sem confirmar no dia anterior, no dia seguinte, cedo, você vai ligar de novo para a pessoa às 8h30 da manhã, antes de começar a confirmação às 9h. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Por quê? Depois que a pessoa saiu de casa, dificilmente ela se reprograma. E isso é importante. Tá? Então, testa isso primeiro. Melhora o carisma, o carinho ao telefone, a forma como se aborda o cliente. Peça ele para chegar com 15 minutos mais cedo, humaniza o atendimento e vê como que isso vai cair o seu problema. O que sobrar, eu te sugiro implementar isso. Ligar para o cliente entre 8h30 e 9h da manhã, falando o seguinte: olha, tentamos contato ontem com você e não obtivemos resposta. Podemos manter o seu agendamento hoje? Tá? Às vezes a pessoa responde. Se não, infelizmente, eu não tiraria esse cliente de lá. Tá? Mas cada caso é um caso. Tá? Se o seu caso tiver assim, pepino, me manda um direct, vamos conversar. Tá? A Natália aí, qual seria o percentual relevante de faltas? Natália, tudo que é acima de 5% de absenteísmo, e absenteísmo eu estou falando faltas, remarcações e desmarcações, eu acho que é alto. A gente tem que ter no máximo 5% de absenteísmo. Tá? Então verifique, mais uma vez, se você tem um bom sistema de gestão, você consegue ter esses números em tempo real para saber como está. E aí você pode colocar como meta para a sua secretária, para a sua recepcionista, de reduzir a inadimplência. Se hoje está 12, a meta do próximo mês é 10, depois é 7, depois é 5, depois é 3. Tá? E aí veja, eu não sou especialista disso, eu não entendo de motivação de equipe, sou péssimo nisso, mas veja uma forma de motivar a sua equipe, às vezes até financeiramente, para que elas diminuam essa ociosidade. E sempre lembrando, a gente pode diminuir melhorando esse processo de confirmação, tá? A Kátia, de novo, mas este por ordem marcada, tô na dúvida. Kátia, qual dúvida? Só manda aqui de novo para eu poder ler essa frase sua. Não sei se na hora que você respondeu pode ter saído um pouquinho do contexto meu aqui. Me explica aqui direitinho. A Letícia, eu atendo em um espaço. Esta parte de recepção, infelizmente, não fica muito ao meu alcance. Então, Letícia, quando a gente é profissional da saúde e atende em outra clínica que não é nossa, a gente fica muito rendido. Muito rendido. E aí a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, se tem como a gente sugerir para o proprietário ou proprietária da clínica que se melhore o atendimento humanizado, pede para me seguir, sei lá, veja um curso, o que você puder fazer para melhorar isso é resultado para você, é melhor para você. Então tenta ver a possibilidade de conscientizar os donos da clínica da importância disso. Se isso não funcionar, se eles não abrirem espaço para isso, verifique às vezes a possibilidade de pegar esse agendamento para você. Não você, Letícia, ligar, mas que você tenha uma pessoa que faça isso para você com a sua orientação. E aí você coloca uma meta, coloca um valor e as coisas começam a acontecer, tá? Essas são as primeiras dicas. E se o pau quebrar, me chama mais uma vez, tá bom? Doutora Fabiola, às vezes eu substituí e chegaram as duas clientes, tá vendo? Respondendo aí a Maria Alice, né? Que, olha lá, a doutora Fabiola tentou substituir
Chegou os 2 clientes, e aí, o que você vai fazer? Atrasar a sua agenda inteira? E o clima, como é que fica? Quem vai ser prejudicado? Né? O cliente não pode. Letícia aí, acontece muito de o cliente confirmar no dia, horas antes e não comparecer. Ao ligar novamente, com 15 minutos de atraso, o cliente fala que não consegue ir. Gente, não tem como. 100% perfeito, nenhuma clínica vai chegar. Tá? Não vai chegar. A gente só não pode pegar problemas pontuais, colocar uma lupa em cima e falar o seguinte, na minha clínica isso acontece muito. Para isso a gente tem que ter indicador. Por isso que eu pergunto, a cada 100 clientes, a cada 10 clientes, qual é o percentual de absenteísmo? Porque se estiver dentro dos 5%, isso acontecer, é natural do mercado, né? Não dá para ganhar todas. Então, por isso eu pergunto, qual é este percentual? E isso é importante a gente saber, tá? E saber que isso acontece mesmo com um ou outro cliente. Não pode ser rotineiro, porque isso pode quebrar a clínica, não é mesmo? Adriano, comigo também acontece dessa forma. Carol Araújo chegando, Letícia chegando, Maria Alice aí agradecendo, espero que tenha entendido. O Lucas também entrou. Tá, na prática não funciona muito, mas vou refletir. Então, Kátia, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. Você vai estar no meu curso lá dia 14 de setembro em Brasília. Nós vamos discutir muito sobre isso. E eu vou dar algumas dicas importantes disso lá no curso. Quem já fez Masterclass Clínica Lucrativa sabe que esse é um dos temas que a gente aborda, que é o eixo do cliente. A importância da gente revirar essa roda, mudar essa questão, esse jogo aí. É possível, tá, doutora Kátia? Quando a gente marca por ordem de chegada, na visão do cliente, não é uma estratégia muito interessante. Mas vamos ouvir seu caso, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo quando a gente está aí no meio das consultorias, no meio do mercado, e vamos discutir o seu caso, tudo bem? Mas de forma padrão, ordem de chegada não é muito bem vista para o cliente, mas vamos debater seu caso, tá bom? Bom, gente, deu para entender até o momento essas estratégias, o que vocês estão achando? Faz sentido, não faz sentido, né? Me conta. E existe agora a terceira regrinha de ouro para você diminuir desistências, tá? Kátia, ansiosa pelo curso, eu também estou ansioso, né? Eu sou sempre muito empolgado com os cursos, né? Mas, enfim, vamos lá. A terceira dica, que é muito importante, que eu quero passar para vocês nesses minutinhos finais de live, é uma coisa que depende muito do corpo clínico. É mais sutil, não é tão descarado igual esses outros dois. Esses outros dois eu estou pedindo o cliente para chegar com 15 minutos de antecedência, eu estou mudando o meu processo de confirmação, aí é diferente. Esse terceiro é muito sutil, que é o seguinte, você falar com seu cliente, explicar o plano de tratamento e explicar que uma consulta depende da outra, um procedimento é uma evolução. Se eu fiz o procedimento A, depois eu vou fazer o B, depois eu vou fazer o C. E quando ele falta, ele atrapalha o planejamento. Então, cobrar do seu cliente que entenda a importância de seguir o tratamento até o final. A importância do seguinte, Mariazinha, deixa eu te contar aqui. Você acabou de fazer uma limpeza. Nós vamos começar o seu clareamento. Eu preciso que você venha semana que vem, porque o seu clareamento vai ficar melhor, sabe? Porque o seu dente vai estar limpo. Então, fazer um clareamento com os dentes depois de uma limpeza gera um resultado mais interessante. Dentistas, me corrijam se eu estiver errado, tá? É só um exemplo. Mas é o seguinte, tá vendo a importância da gente fazer a limpeza hoje? A importância de você vir aqui na clínica semana que vem? Então, conto com você aqui, tá bom? Semana que vem, hein? Quando você faz isso de maneira mais sutil, que ele entenda que tem que ir, acontece melhor. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo da doutora Fabiola, né, que tá aqui. Se tiver mais algum cliente meu, aqui que já está na etapa de reunião estratégica, falem também, tá? Mas, por exemplo, lá na clínica da Fabiola Rezende, de outros clientes meus que eu implemento reunião estratégica, o que eu implemento?
a importância de toda semana eu fazer o agendamento com a minha equipe, fazer a reunião da minha equipe no mesmo dia, no mesmo horário. Então, por exemplo, a gente fecha a agenda. Olha, nós estipulamos que toda terça-feira, 1h da tarde, é reunião de equipe. Então, terça-feira, 1h da tarde, não tem atendimento na clínica. E não é essa terça que vem também não, na outra terça também não. Por quê? Terça, 1h da tarde, é dia e hora de reunião estratégica. E aí o que acontece? A equipe sempre vai participando, vira uma rotina. E quando a pessoa falta numa terça-feira ou não vai numa terça-feira, ela vê que descontinuou. Então o que acontece? A taxa de adesão começa a ser maior. Quer um exemplo? Eu faço a live com vocês toda quinta-feira, 8h da noite. E eu tento ao máximo, gente, não mudar nem dia nem horário. Porque quando eu mudo o dia e o horário, vocês perdem uma coisa que vocês já estão acostumados a fazer. Entendeu? E tem todo um motivo estratégico de eu escolher quinta-feira, 8h da noite. Porque por uma pesquisa que a gente fez por alguns meses, eu vi que é o melhor horário para a maioria. Não é mesmo? Então, olha só. Da mesma forma que vocês acompanham a nossa live com certa regularidade, tem gente aqui que vem quase toda live ou toda live, né? E porque criou rotina. Então, quando nessa terceira dica é isso, se você colocar na cabeça do seu cliente que essa rotina para ele é importante, ele começa a faltar menos. Entendeu? Então, isso pode ser conversado de uma maneira bem sutil dentro da clínica. Tudo bem? Essas são as 3 dicas que eu tinha para passar para vocês. Olha, a Letícia falou que também eu já pensei em pegar os agendamentos para mim. Com isso eu creio que conseguiria ter mais controle sobre isso, mas não sabia como fazer. Você me deu uma luz. É isso mesmo, que bom que eu te ajudei. A doutora Ana falando, essa tática é ótima, eu uso muito, excelente. O Igor também entrando. Gente, entenderam as 3 dicas? Né? Vamos aqui retomar. Primeira dica, que se peça o cliente para chegar com 15 minutos de antecedência, isso vai ajudar. Segunda dica, que a forma como eu abordo o cliente na confirmação é crucial para gerar engajamento. Então essa é a segunda dica, muito relevante. E a terceira, dentro do consultório, cabe a você, profissional da saúde, conscientizar o seu cliente da importância de seguir as etapas e a importância de semana que vem ou de mês que vem ele não faltar. Tudo bem? Então essas são as dicas que eu tinha para passar para vocês hoje e queria saber, de coração aberto, o que vocês acharam. Comenta aqui para mim o que vocês acharam, para a gente saber se a live foi legal, se ajudou você de alguma forma, se agregou valor, né? Quem concorda, manda a mãozinha pra cima, né? Manda um emoji aí, concordo, né? Escreve aqui pra mim. E queria agradecer de coração vocês e lembrando da agenda nossa, dos nossos Masterclass, né? 14 de setembro em Brasília, vagas acabando, já não tenho quase nenhuma vaga mais para Brasília, né? Eu tenho avisado o pessoal de Brasília, cuidado, né? Tá acabando as vagas. E provavelmente esse final de semana, eu acho que segunda-feira já não tem mais vaga. Depois a gente tem 19 de outubro em Balneário Camboriú. Esse tá tranquilo ainda. E 9 de novembro Salvador, já temos bastante inscritos. E temos dia 30 de novembro em Manaus, tá? Manaus eu ainda pode ser que eu tô pensando ainda em Manaus, tá, gente? Porque quem é da região norte, se puder fazer em Salvador é melhor, tá? Porque Manaus, por causa do nascimento da minha filha, pode ser que eu replaneje Manaus, tá? Mas a princípio ainda tá confirmado. Tudo bem, gente? Então vamos ver aqui. A Raíssa achou muito bom. A doutora Ana, ótima, adorei. O Luan, dicas preciosas, mais uma ótima live, obrigado. O Adriano, excelente. Tobias, muito boa live, parabéns. Ficará disponível até amanhã? Ficará sempre disponível na sexta-feira, tá, gente? Passa isso para a equipe de vocês, peça a sua secretária, peça o médico, o dentista que trabalha com você para me seguir nas redes sociais, mostra a live, né? Não tem custo nenhum, é só clicar e assistir. Se você achou que vale a pena, manda lá no WhatsApp da clínica. Gente, assista a live do Tobias que essa semana o tema é importante.
né? Isso é importante para vocês, tá? Doutora Fabiola Borges, para variar, aprendi mais um pouquinho. Ô, doutora Fabiola, eu também sempre aprendo toda reunião que eu faço com você. A Kátia, gratidão por compartilhar seu conhecimento, gratidão é toda minha. A Natália, ok. Tear da Serra, dicas ótimas, obrigada. Ô, Larissa Cristina, nossa cliente de Tangará da Serra, entrou no finalzinho, mas Larissa, assista a live depois, vai estar aí 24 horas ao vivo ainda ao vivo não, né, gente? 24 horas ao vivo não existe. 24 horas ainda disponível, mesmo que não esteja mais ao vivo, 24 horas disponível no Instagram. Beleza? Gente, podemos ir? Muito obrigado, foi um prazer ter vocês aqui, adorei a participação, todo mundo respondendo, todo mundo participando, é isso que eu quero na live com vocês, viu? Manda pergunta, vamos conversar, eu tô aqui para isso. Tudo bem? Podemos encerrar aqui? Olha, um abração, uma excelente semana, é uma honra, estou fazendo essa live aqui diretamente de Belém, no Pará, num cliente que a gente está fazendo a consultoria VIP, que é a Coif Odontologia, que muita coisa que a gente está aprendendo aqui na Coif, está super bacana, e depois eu conto para vocês um pouquinho sobre a consultoria VIP, tá bom? Gente, aí o Adalberto tá me roubando, né, Adalberto? Vai me deixar sair daqui mais, né? Tá bom, gente, um abração para vocês, um prazer estar aqui com vocês, e espero vocês na nossa próxima live, semana que vem, dia 12... tem que olhar o horário, eu acredito que vai dar para fazer a live 8 horas da noite, e vão me seguindo aí, tem muitas stories, muita coisa pra gente compartilhar ao longo da semana. Tudo bem, gente? Um abração e vejo vocês na nossa próxima live. Abração.